Bom, para o TJ, tudo por TJ, de São Paulo, Tribunal de Justiça. Errado. Na verdade, eu não vou estudar para o Tribunal de Justiça agora. Errou. Eu faço tanto vídeo do Tribunal de Justiça. Mas eu estou fazendo vídeo do Tribunal agora de Contas. Estudando o Tribunal de Contas, eu vou estudar sobre auditoria, sobre as entidades de controle externo, as entidades de fiscalização superior. E tem bastante conteúdo. Governamental, auditoria regulamentária. O que eu faço? Já sei, vou ler os títulos das coisas para criar confusão e perguntas na cabeça. Entidade de fiscalização superior conforme o ITOSAI. O que está no ITOSAI? Quais são os princípios básicos da auditoria governamental? Quais são os princípios básicos? São os seguintes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Qual é o alcance da auditoria governamental? Que engloba as auditorias de conformidade e desempenho? Qual é a auditoria de conformidade? O que a auditoria de conformidade compreende? A auditoria de desempenho se preocupa-se com uma auditoria de economia, eficiência e eficácia e compreende. Então, o que uma auditoria de regularidade compreende? O que uma auditoria de desempenho compreende? Quais são as normas gerais de auditoria governamental? Quais são as normas de auditoria do TCU? Tem um monte, cara. O que está escrito no artigo 20 da Constituição Federal, que fala das coisas que competem ao presidente do Tribunal de Contas da União? O que acontece na natureza? Qual é a natureza do controle e seus requisitos básicos? Quais são as entidades de fiscalização superior conforme o NAG? O NAG são as normas relativas, N de normas, relativas aos tribunais de contas. Não entendi. Então, o que está lá no NAG? E daí tem um monte de NAG. Tem 2000, tem NAG de objetivos, tem NAG de responsabilidade e zelo, tem NAG de competências, tem NG de independência e autonomia, tem NAG de estrutura, organização e funcionamento, tem NAG de administração e desenvolvimento pessoal, e tem NAG de avaliação de desempenho institucional e profissional. Então eu teria que descobrir os objetivos, responsabilidade de zelo, as competências, quais são elas, qual é a independência e autonomia, o que é independência e autonomia, o que é a estrutura de organização e funcionamento, e esse tecos. Deixa eu ver se tem um resuminho de todas essas coisinhas. Ih, não tem não, vai ter que ler. Isso aí, isso tudo é ler. Bom, sobre as entidades de fiscalização superior, o Tribunal de Contas, Congresso Nacional. Vamos lá. A estrutura geral das normas de auditoria. A estrutura das normas de auditoria da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores. INTOSAI tem sua origem nas declarações de Lima e de Tóquio. Nas conclusões e recomendações adotadas pelos congressos nos INTOSAIs e no trabalho realizado pelo quê? E no trabalho realizado pelo Grupo de Especialistas das Nações Unidas sobre Contabilidade e Auditoria no Setor Público dos Países em Desenvolvimento. A INTOSAI elaborou essas normas objetivando oferecer um marco de referência para os procedimentos e práticas a serem seguidas na realização de auditorias, incluindo as do sistema informatizados. E essas normas devem ser consideradas segundo, levando-se em conta as peculiaridades constitucionais, legais ou de qualquer outro tipo de entidade fiscalizadora superior. A seguir apresentamos para você resumos, tá? Sobre os princípios básicos da auditoria governamental. As normas de auditoria devem ser coerentes com os princípios básicos e constituem uma orientação do auditor ao auditor. Esta orientação ajudará o auditor a determinar a amplitude de sua atuação e os procedimentos que devem ser aplicados na auditoria. As normas de auditoria ou a fiscalização constituem os critérios ou a medida com as quais avalia-se a qualidade dos resultados da auditoria. Sobre os princípios básicos são os seguintes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, tem I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tem 9 princípios. Muitos, né? Quanto a letra é difícil contar.
Os princípios básicos são primeiro, as FCs, as FF, EFS, que são as entidades F de fiscalizadoras e S de superiores. Devem cumprir as normas de auditoria do INTOSAI em todas as questões consideradas essenciais. Pode ser que certas normas não se apliquem a alguns trabalhos realizados pelas EFS, especialmente naquelas organizadas de forma Tribunal de Contas, nem as atividades alheias à fiscalização que executem ditas entidades. As EFS devem julgar quais normas são compatíveis com este tipo de atividade, a fim de garantir de maneira permanente um alto nível de qualidade em seus trabalhos. As EFS devem cumprir as normas de auditoria da INTOSAI em todas as questões consideradas relevantes. Em termos gerais, uma questão deve ser considerada relevante se seu conhecimento tiver influência para o usuário dos demonstrativos financeiros ou dos relatórios de auditoria de desempenho. Segundo princípio, as EFS, entidades fiscalizadoras superiores, devem aplicar seu próprio critério às diversas situações que surjam no decorrer da auditoria governamental. C. A obrigação de terceiro princípio, a obrigação de prestar contas por parte das pessoas ou entidades que lidam com recursos públicos está cada vez mais presente na consciência de todos. Isso ocorre devido a uma maior necessidade de que toda a obrigação seja cumprida da forma correta e eficaz. A implementação das administrações públicas do sistema adequado de obtenção de dados de controle de avaliação e de apresentação de relatórios facilitará o processo de rendição de contas. É de responsabilidade da direção que a forma e o conteúdo, tanto dos relatórios financeiros como dos de qualquer outro tipo, sejam corretos e adequados. Ainda disso, a exatidão e a adequação dos relatórios demonstrativos financeiros são a expressão da situação financeira e do resultado das operações em uma entidade. E é também tarefa dessa entidade o estabelecimento de um sistema prático que proporcione informações pertinentes e confiáveis. Quinto princípio. As autoridades competentes devem garantir a promulgação de normas contabilidade aceitáveis relativas aos relatórios financeiros e a sua publicação adequadas às necessidades da administração, e as entidades fiscalizadoras devem ficar objetivos, não é objetivar, devem fixar objetivos específicos e mensuráveis, e determinar quais níveis de rendimento devem ser alcançados. A suposição de que a consistência na aplicação das normas de contabilidade constitui um pré-requisito para imparcialidade. Significa que toda entidade fiscalizada deve aplicar as normas de contabilidade adequadas a cada circunstância e aplicá-las de forma coerente. Um auditor não deve considerar o cumprimento de normas de auditoria de forma consistente como prova definitiva não é uma prova definitiva, tá? De uma apresentação imparcial dos relatórios financeiros. A imparcialidade é uma apresentação. A imparcialidade é uma expressão da opinião de um auditor e vai além dos limites de uma aplicação coerente das normas de contabilidade. Tal suposição destaca-se que as normas de auditoria não são mais que os requisitos mínimos que se exige de um auditor. Superar esse mínimo é tarefa que compete ao bom senso do auditor. Bom senso. Sexto princípio, aplicação coerente das normas de contabilidade aceitáveis dará lugar a uma apresentação correta da situação e dos resultados das operações financeiras. Vou aprender tudo que eu ler, Sétimo princípio.
A existência de um sistema de controle interno apropriado reduz ao mínimo o risco de riscos de erros e inconformidades. É obrigação da entidade fiscalizada e não do fiscalizador estabelecer alguns sistemas adequados do controle interno a fim de proteger os seus recursos. É também obrigação da entidade fiscalizada assegurar-se que tais controles sejam empregados e que funcionem de maneira que garanta o exato cumprimento das disposições legais e regulamentárias aplicáveis e que se adotem decisões com probidade e correção. Entretanto, isso não exime o auditor de apresentar à entidade fiscalizadora propostas e recomendações quando encontrar controles inadequados ou inexistentes. Olha, tô falando, se você fizer desse jeito vai dar certo, porque esse jeito aqui que você está usando não funciona. Bum! H. Que depois do 5, 6, 7, 8. É o 8. E falta mais um então. Oitavo princípio, a cooperação das entidades fiscalizadas no que se refere a proporcionar e manter o acesso aos dados necessários para uma avaliação adequada das suas atividades será facilitada pela inclusão de tal obrigação de um preceito legal para cumprir corretamente suas funções fiscalizadoras. As EFS, que são as entidades fiscalizadoras superiores, devem ter acesso tanto às fontes de informação e aos dados, como aos funcionários e empregados da entidade fiscalizada. Bom, a promulgação de uma normativa que permita o acesso do auditor a tais informações e pessoas contribuirá para que no futuro haja um número reduzido de problemas nesse âmbito. E último princípio, todas as atividades de auditoria nas EFS têm que estar englobadas em suas competências legais. As EFS são criadas geralmente pela emanada do Poder Legislativo ou por disposição constitucional. Em alguns casos, a esfera de ação do EFS regula-se por costume mais do que por uma disposição legal específica. Existe um importante complemento entre esta autoridade jurisdicional e as outras características da auditoria. Essas características devem ser consideradas como parte da lógica dos objetivos gerais perseguidos pela auditoria externa e, em particular, dos objetivos relacionados à gestão contábil. Ponto. Um quarto terminado do conteúdo. O alcance da auditoria governamental engloba as auditorias de conformidade e de desempenho. A auditoria de conformidade compreende a certificação da responsabilidade financeira das entidades responsáveis por dinheiro público. A isso que inclui o exame de avaliação das citações contábeis. Agora eu estou falando da auditoria de conformidade, tá? E conformidade é que as coisas estejam na norma, não das leis. Bom, a certificação da responsabilidade financeira das entidades responsáveis por dinheiro público. A isso que inclui o exame de avaliação das situações contábeis, a expressão da opinião sobre as contas e os estados financeiros. Segunda coisa que compreende a auditoria de conformidade é a certificação da responsabilidade financeira da administração governamental como um todo. Responsabilidade
A terceira coisa que compreende a auditoria de conformidade é a auditoria dos sistemas das operações financeiras, que incluem uma avaliação do cumprimento dos estatutos e regulamentos aplicáveis. A quinta coisa que compete às auditorias governamentais são as auditorias de probidade e correção das decisões administrativas adotadas pela entidade fiscalizadora. E, por fim, a sexta coisa que compete com a auditoria de conformidade é informar qualquer outra questão resultante da auditoria ou a ela relacionada e que a EFS considere que deva ser manifestada. Isso aqui é relevante, manifeste-se. A auditoria, próximo. A auditoria de desempenho preocupa-se com a auditoria de economia, eficiência e eficácia. 3 vezes para 1 D. 3 vezes para 1 D. Desempenho, eficácia, eficiência e economia. Desempenho, eficácia, eficiência e economia. Desempenho, economia, eficiência, eficácia, eficiência, economia. Desempenho, eficácia, eficiência, economia. Eficiência, economia, eficácia e desempenho. Bom. Essas auditorias de desempenho compreende 1, 2, 3. Ué, A, B, C, G, J. Por que foi pro J? Não tem mais? Pulou tudo? Bom, esquece. Então. Auditoria de desempenho compreende a auditoria de economia. Aí daí todas as perguntas estão falando de uma auditoria de eficiência e uma auditoria de eficácia. Tá. A auditoria de desempenho compreende uma auditoria de economia das atividades administrativas, de acordo com os princípios e práticas administrativas sólidas e com políticas de gerenciamento. A auditoria de desempenho compreende a auditoria de eficiência na utilização dos recursos humanos, financeiros e qualquer outro tipo, juntamente com o exame do sistema de informação dos indicadores de desempenho. Continuando a deficiência e os procedimentos seguidos pelas entidades fiscalizadoras para corrigir as deficiências encontradas. Enfim, a auditoria de desempenho compreende também uma auditoria de eficácia de desempenho em relação ao alcance dos objetivos da entidade fiscalizada, bem como auditoria do real impacto às atividades em relação ao impacto pretendido. E por fim, J. As EFS devem contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas de auditoria da validade de desempenho. Das entidades de desempenho. Interessante. Aqui tem um comentário de uma coisa, vez que caiu essas coisas numa prova. Já caiu em prova! As auditorias em conformidade e de desempenho podem ser sobrepor. Tá. Em tais casos, a classificação de auditoria em particular dependerá do propósito fundamental da mesma. Em outros termos, ambas as modalidades da auditoria de conformidade e de desempenho podem ser realizadas em uma só operação, principalmente por se reforçarem mutuamente. Ou seja, as auditorias de conformidade preparam o caminho para as auditorias de gestão e estas últimas permitem corrigir as situações que causam irregularidades. Daí, uma auditoria de regularidade compreende a certificação da responsabilidade financeira das entidades responsáveis. Eu não vou ler aqui não, porque é tudo que eu já li. Mas isso aqui é tipo... bate... tudo parecido. Agora estou na metade e volta. Bom, estou na metade. Normas gerais de auditoria governamental.
Eu devo parar aqui ou fazer um outro vídeo. Continua. Normas gerais da auditoria governamental. Esta seção trata das normas gerais de auditoria governamental. As normas gerais de auditoria descrevem os requisitos exigidos para que os auditores e as entidades fiscalizadoras realizem suas funções de auditoria e as normas para relatar seus achados de maneira adequada e eficaz. As normas gerais de auditoria estabelecem que as EFS devem adotar políticas e procedimentos para, primeiro, contratar pessoa com preparação adequada. Segundo, formar seus funcionários de maneira que executem suas tarefas com eficácia e estabelecer as bases para a promoção dos auditores e do restante do pessoal. C. Elaborar manuais e outros tipos de guias de instruções escritas referentes à realização de auditorias e aproveitar os meios técnicos e profissionais disponíveis e determinar aqueles que são necessários a distribuir adequadamente tais meios e designar um número suficiente de pessoas para a realização de cada tarefa concreta. Planejar e supervisionar as auditorias de maneira apropriada a fim de alcançar os objetivos desejáveis com a diligência e o interesse devido. E revisar a eficiência e a eficácia das normas procedimentos internas da EFS. As próximas normas são da TCU. Primeiro li a auditoria governamental, agora TCU. A independência e autonomia. O termo auxílio de auxílio significa disposto no caput do artigo 1 da Constituição. Não representa uma subordinação hierárquica do tribunal em relação ao Congresso Nacional. A função de controle é atribuída diretamente pela Constituição, cujas disposições deixam inequívoco que se trata de controle externo e independente. O TCU exerce competências próprias, independentes das funções do Congresso Nacional e de suas decisões. Não cabe recurso ao Congresso Nacional ou a outros poderes. Não se no próprio âmbito. Ainda da independência e autonomia. Tem muita coisa de independência e autonomia, né? A independência e autonomia do TCU também está implícita nas disposições constitucionais que lhe se asseguram a iniciativa exclusiva de projetos de lei para propor alterações e revogações de disposições da lei, de sua lei orgânica, bem como para dispor sobre o seu quadro de pessoal e a remuneração de seus membros. Não cabe, pois, ao legislativo ou ao executivo a iniciativa propostas. Eu estou mexendo aqui num fio e estou fazendo barulho, mas não sei se está sendo gravado. Bom, a iniciativa de propostas. O TCU exerce competências, provas independentes das funções do Congresso. Eu já tinha lido isso aqui. 16. Seus membros não cabem, pois, ao Legislativo ou ao Executivo a iniciativa proposta das tendentes a alterar da lei orgânica do TCU, sob pena de vício de iniciativa, uma sólida garantia constitucional da independência e autonomia. 17. A independência do TCU se completa pela capacidade de que lhe dotou a Constituição de se autogovernar, de estabelecer, segundo seus próprios desígnios, seu regimento e sua organização internos, a competência e o funcionamento de suas unidades, prover e gerir seu quadro de servidores, observadas apenas as diretrizes genéricas previstas na legislação. 18.
A autonomia administrativa do TCU decorre do artigo 73 da Constituição, que faz remissão no que couber. A autonomia administrativa do Poder Judiciário, conforme estipulado no 96 da Constituição, segundo o qual as competências que compõem essa autonomia são de natureza privativa do tribunal. 19. Complemento importante à independência do TCU à disposição. Vamos fazer alguma coisinha pra... Complemento importante à independência do TCU à disposição dos recursos financeiros e orçamentos necessários ao desempenho de suas atribuições, caracterizada pela existência de dotações próprias na lei orçamentária anual, pela elaboração de seu próprio orçamento. Dentro dos limites da lei orçamentária, de diretrizes orçamentária, sem a interferência de terceiros, pela execução orçamentária e financeira, pela elaboração do seu próprio orçamento dentro dos limites da lei de diretriz orçamentária, sem interferência de terceiros, pela execução orçamentária e financeira, por unidade de sua própria instituição. Quer dizer, sua própria estrutura administrativa, não é instituição, não. Eu falei errado. Pelo recebimento de recursos do Tesouro Nacional, segundo parâmetros não discricionários e pela não sujeição e limitação. Vamos aumentar a letra. Pronto, aumentei a letra. Ih, deu ruim. Deu ruim, a letra ficou muito grande. Pelo recebimento de recursos de tesouro segundo parâmetros, pela estrutura... Me perdi, onde é que eu tava? Falei de novo. Complemento importante à independência do TCU e à disposição dos recursos financeiros e orçamentários necessários ao desempenho de suas atribuições, caracterizada pela existência de dotações próprias de lei orçamentária anual, pela elaboração de seu próprio orçamento dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias, sem interferência de terceiros, pela execução orçamentária e financeira por unidade de sua própria estrutura administrativa, pelo recebimento de recursos do Tesouro segundo parâmetros não discricionários e pela não sujeição de limitações de empenho e movimentação financeira por outros órgãos do poder, segundo a Lei Orgânica do TCU. Artigo 70. Compete ao Presidente do Tribunal de Contas da União. Incisos 1, 2, 3 não está escrito aqui, mas o quarto diz, diretamente ou por delegação movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios a praticar os atos administrativos, financeira, orçamentária e patrimonial necessários para o funcionamento do Tribunal. Para assegurar a independência no desenvolvimento de suas funções, os ministros e auditores substitutos de ministros gozam de garantias previstas na Constituição Federal de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio conforme a súmula 3 e súmula 4 do artigo 73 da Constituição. Além disso, a composição de colegiado do tribunal visa garantir a independência de suas decisões. Relações com o parlamento, com a administração e com o controle interno. A 23 da norma, né? Que eu tô lendo. A Constituição estabelece dois sistemas de controle no âmbito de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. O externo. Dois sistemas de controle. Dois sistemas de controle. Tá falando do externo e do interno, né? O externo, exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU, e o interno, no âmbito de cada poder. Embora o controle interno tenha o dever de estabelecido constitucionalmente de apoiar o controle externo, não há uma relação de hierarquia. Isso aí cai bastante em prova, né? Não há relação de hierarquia. Entre eles a complementaridade. Natureza de controle e seus requisitos básicos. 24. Isso aqui é tipo outro princípio do TCU das normas.
Tipo, eu esqueci de falar que o primeiro que eu falei foi independência e autonomia das normas de auditoria. Depois eu falei das relações com o parlamento, com a administração e com o controle interno, que é outra norma, outra parte da norma. E agora eu estou na terceira parte, a natureza de controle de seus requisitos. 24. Por ser uma EFS, uma entidade fiscalizadora superior, que está falando da TCU, com mandato constitucional e legal mais abrangente do que a competência para realizar auditorias, não é possível classificar o TCU exclusivamente como um órgão de auditoria externa governamental, sendo essa, porém, uma das funções contidas no seu escopo de atuação. 25. Como órgão do auxílio do Congresso Nacional, no exercício do controle externo, o TCU norteia sua atuação pela conformação das ações dos gestores ao interesse público, cuja expressão maior encontra-se nos objetivos fundamentais estabelecidos constitucionais no artigo 3 da Constituição. E pela verificação de que aqueles que recebam uma delegação de recursos e poderes públicos para dar concretude a esses objetivos e fazem o patenhando nos princípios de administração pública e mediante critérios legais e operacionais que assegurem a efetiva e regulamentar a aplicação dos recursos em benefício da sociedade. Nos termos fixados no artigo 70 da Constituição Federal, a fiscalização exercida mediante controle externo e quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e denúncia e renúncia de receitas, e a eficiência, e eficácia e efetividade somam-se a esses critérios da competência atribuída ao TCU. Atribuída ao TCU para a realização de auditorias operacionais, que nem escrito no artigo 71, inciso 4 da Constituição, destacando-se a eficiência como princípio. Como princípio, a eficiência é erigido à categoria de constitucional de administração pública pela Emenda Constitucional de 2019 de 98, ao lado dos princípios de legalidade, da impessoalidade, moralidade e da publicidade. Sobre as entidades de fiscalização, agora acabou as coisas das normas do TCU, agora sobre as entidades de fiscalização superior, que é aquelas NAGs, NAGs que eu falei no começo. E a gente já está 2/3 do fim. Falta só 1/3. O NAG 2000, que são as normas relativas aos tribunais de contas. Daí, desses NAG de 2000, vem os 2100, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, indo a cada um com um ponto das normas relativas aos tribunais de contas. O NAG 2000 trata-se dos requisitos para os tribunais de contas possam desempenhar com economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 4Es em suas competências constitucionais e as demais disposições contidas na legislação infraconstitucional e nestas normas da auditoria governamental. São os objetivos, responsabilidade e zelo, competências, independência, autonomia, estrutura, organização e funcionamento, administração e desenvolvimento pessoal e avaliação de desempenho institucional de profissão. Sobre os objetivos, para o cumprimento da competência constitucional, os tribunais de contas realizarão, entre outros procedimentos, o da auditoria governamental dos entes auditados, acompanhando as ações empreendidas por todos os responsáveis pela gestão de bens e recursos públicos. A função do Tribunal de Contas é auxiliar o Poder Legislativo no exercício do controle externo, assegurado e promovendo o cumprimento da accountability no setor público. Accountability é se você fez as contas certas, se não tem erro, porque se tiver erro, pode ter sido um roubo, ou só erro mesmo. Incluindo-se o apoio de estímulo de boas práticas da gestão. Ao efetuar as suas auditorias governamentais, o TC tem os seguintes objetivos específicos: verificar o cumprimento da legislação pelos órgãos e entidades da administração pública, verificar se as administrações contábeis, demais relatórios financeiros e outros informes representam uma visão fiel e justa das questões orçamentais, financeiras, econômicas e patrimoniais, analisar os objetivos, natureza de forma de operação dos entes auditados. Se você não sabe, eu ainda estou falando dos objetivos específicos, tá? Avaliar o desempenho de analisar os recursos públicos sob os aspectos da economicidade, eficiência e eficácia, avaliar os resultados dos programas de governo ou ainda da atividade, projetos e de ações específicas sob os aspectos de efetividade e da equidade e recomendar em decorrência dos procedimentos de auditoria, quando necessário, ações de caráter gerencial visando a promoção da melhoria nas operações. Bom, para isso tudo não é bom saber os verbos. Bom, verbos de objetivos específicos são verificar, verificar, analisar, avaliar, avaliar, recomendar. Verificar, verificar, analisar, analisar, recomendar e avaliar. Vamos lá.
Sobre a responsabilidade e zelo do Tribunal de Contas, o auxílio dos consultores ou especialistas externos não exime o Tribunal de Contas da responsabilidade pelas opiniões formadas ou conclusões emitidas no trabalho da auditoria governamental. Os relatórios de auditoria governamental, após apreciados, deverão ter ampla divulgação, inclusive no meio eletrônico. Sobre as competências do Tribunal de Contas, o órgão constitucional autônomo e independente possui competência para o exercício de auditoria governamental, abrangendo todos os entes da administração pública e os que dela participem indiretamente ou que sejam submetidos a seu controle, inclusive os de natureza privada no exercício de suas competências constitucionais, legais e regimentais, não está sujeito a qualquer tipo de sigilo quanto ao acesso, à obtenção e ao manuseio de informações, documentos ou locais, independentemente da natureza de transação e das operações examinadas. As normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, assim como aquelas emitidas por outros órgãos normativos oficiais, podem ser aplicáveis ao setor público e cabendo ao Tribunal de Contas avaliar sobre sua aplicabilidade, ou seja, se eles vão usar. Sobre a independência e autonomia do Tribunal de Contas, esse aqui é o mais importante, né? Tem bastante texto. Sobre a independência e a autonomia do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deverá exercer suas atividades de auditoria governamental de forma autônoma e independente dos entes auditados. Autônoma e independente. Livre de interferência política, financeira ou administrativa. Para efeito dessas normas, entende-se por independência autônoma e autonomia. Aqui os termos são especificados. Independência são postura imparcial, isenta, livre de interferência que o Tribunal de Contas deve exercer no desenvolvimento de seus trabalhos de auditoria governamental e na comunicação de suas opiniões e conclusões, e pressuposto de independência, e não deve dizer a respeito apenas da postura do direito ou sob regulamentação legal, mas a prática factual. Autonomia, a capacidade própria de que o Tribunal de Contas dispõe para programar, executar e comunicar os resultados de seus trabalhos de auditoria governamental. Esse é o termo autonomia. As decisões relativas à programação das auditorias solicitadas devem caber exclusivamente ao próprio tribunal. No exercício de sua independência, ele recusará a realização de auditorias em assuntos que julgue compatíveis com as suas atribuições e responsabilidades legais ou ainda, quer dizer, não que julgue compatível, que julgue incompatível, tá? Porque eu estou falando de não fazer. Incompatível com suas atribuições e responsabilidades legais ou ainda com sua programação de trabalho. O Tribunal deve comunicar ao Poder Legislativo qualquer restrição em matéria de recursos ou qualquer outras restrições por parte do Poder Executivo que possam cercear o exercício de sua competência e deva adotar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário quando cerceada nas suas prerrogativas constitucionais para exercício pleno da auditoria governamental. O Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência, deve possuir livre acesso a todas as instalações, as informações, os documentos e os registros, inclusive confidenciais referentes aos entes e às operações auditadas, e dar ampla divulgação do resultado de suas ações, inclusive e-mail eletrônico, salvadas situações em que o sigilo se for necessário. Agora, para terminar, sobre a estrutura, organização e funcionamento. O Tribunal de Contas deve dispor de quadro multi-interdisciplinar nas suas diversas áreas de conhecimento, como administração, atuárias, contabilidade, direito, economia, engenharia, estatística, pedagogia, saúde, sociologia, entre outras importantes, conforme as exigências dos trabalhos efetuados. E, para terminar mais ainda, tem um mapa mental no conteúdo, na matéria. Normas dos Tribunais de Contas, da ONG, daí tem função essencial, objetivos específicos do Tribunal de Contas, independência e autonomia. Independência tá a mesma coisa, autonomia tá a mesma coisa, objetivos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetivos. Verificar o cumprimento da legislação pelos órgãos e entidades da administração pública, verificar as demonstrações contábeis e demais relatórios financeiros e outros informes representam uma visão fiel e justa das questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais. Outro objetivo, analisar objetivos de natureza e forma de operações dos entes auditados. Objetivo, avaliar desempenho de gestão dos recursos públicos sob aspectos da economicidade, eficiência e eficácia. Objetivo, avaliar os resultados de programas do governo ou ainda as atividades, projetos e ações específicas sobre os aspectos de efetividade e de equidade. E recomendar, em decorrência do procedimento de auditoria, quando necessário, ações de caráter gerencial visando a promoção e a melhoria das operações. Perfeito.